Entra no ar o programa Vida Feliz. Na apresentação, Lucas Báfica, Bruno Sena e Igor Santos. Uma realização da comunidade espírita de Canavieiras. Olá, amigo ouvinte. Que bom mais uma vez poder estar aqui na Estúdio FM para apresentar para você o programa Vida Feliz. Nós que estamos aqui no estúdio com muita alegria, sempre que viemos aqui para apresentar esse programa, é com muita alegria no nosso coração, que é uma sintonia muito boa, onde a gente vai procurar falar de coisas do bem, de coisas que edificam, que colocam a nossa mente em padrões vibratórios, digamos assim, né, mais elevados. Então a gente vai poder refletir nessa noite, vai poder estudar o Evangelho do Cristo, que é a nossa bússola, para que possamos encontrar a felicidade e a paz que tanto buscamos e que tanto nós almejamos na nossa vida. Temos aqui no estúdio a presença dos queridos amigos e irmãos Bruno Sena, Igor Santos e Sandra Favaro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lucas. Boa noite, Igor. Boa noite, Sandrinha. E boa noite a você, ouvinte do programa Vida Feliz. Boa noite, Igor. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ouvinte. Esperamos contar com sua sintonia até o término do nosso programa. Sandra, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Bruno. Boa noite, Igor. Boa noite, amigo ouvinte. E estamos aqui juntos mais uma noite, uma madrugada, uma confusão, né? Comecinho de madrugada. Comecinho de madrugada. Então, vamos pedir para você, Sandra, por favor, para fazer a leitura, para que a gente possa já, amigo ouvinte, começar a nossa reflexão, colocar a nossa mente já em pensamentos positivos, para que essa noite, essa madrugada, seja bem proveitoso para todos nós. A mensagem é do livro de Lorival Lopes, Otimismo Todo Dia. Ela nos diz assim: você faz a vida. O que você aceita como verdadeiro se consolida, se materializa. Por isso, para ser bem-sucedido, tenha boa imagem de si mesmo e ponha valores na mente e no coração. Acredite que pode encarar a vida de frente, transformar-se, resistir à adversidade e à dor, deixar de depender do supérfluo, afastar o pessimismo, amar mais que antes e trabalhar pela paz. E tudo isso será realidade incontestável. Diga e repita sempre: tenho amplas condições. Estou em franco progresso. O meu futuro será belo. Sou feliz desde já. A realidade nova é o seu agir de agora. Muito bom, né? Então já ficou aí uma mensagem belíssima para que possamos começar as nossas reflexões. E dando continuidade aqui, quero pedir ao nosso amigo Bruno para que ele faça a prece de abertura e de continuidade do nosso programa Vida Feliz. Querido Mestre, amado Jesus, obrigado por tornar possível esse nosso encontro hoje, através de seus trabalhadores, para que possamos lembrar a sua mensagem de amor, de esperança e de iluminação para todos aqueles que precisam dessa renovação, dessa força para olhar para os obstáculos não mais como monstros, mas como possibilidade de se aproximar de Ti, Mestre. Pedimos, Jesus amado, permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
Amigo ouvinte, estamos de volta e queremos desde já agradecer a você que está na sintonia da Estúdio FM 104,9. Esse é o programa Vida Feliz, que está no ar com você. É um programa realizado pela Comunidade Espírita de Canavieiras. Eu que vos falo nesse momento sou Lucas Bafka, que eu esqueci de me apresentar no bloco anterior. Apresentei todo mundo e não me apresentei. Então, para a gente, como eu falei no início, é um prazer muito grande poder estar aqui para levar o conteúdo que a doutrina espírita nos traz. São explicações das máximas morais do Cristo. Temos muito conteúdo para refletir, para analisar a nossa própria vida, ver como nós estamos nos conduzindo perante a mesma e assim procurar acertar os passos para que possamos desfrutar de uma felicidade, de uma paz de espírito. E queremos compartilhar desses ensinamentos com você que está aí na sintonia conosco. Hoje nós iremos trabalhar uma mensagem, um capítulo ou uma parte desse capítulo que nós encontramos em um dos livros que é obra básica da doutrina espírita. É um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e o capítulo é o capítulo 12, onde vai nos falar sobre amai os vossos inimigos, o ensinamento que foi deixado por Jesus, que aqui iremos encontrar muita informação para que possamos compreender melhor esse pedido de Jesus. E vamos começar aqui então a nossa conversação em torno desse capítulo, que é, por sinal, muito interessante e convida realmente a uma reflexão muito profunda, não é isso, Bruno? Porque quando Jesus pede para amar os vossos inimigos, a gente fica meio, como é que funciona isso? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Será que eu tenho condição de fazer isso? É verdade. Esse ensinamento, né, está dentro do contexto do Sermão da Montanha, que é uma sonata de amor das mais lindas que existe, né? Só para ter uma ideia, o Mahatma Gandhi, que era uma pessoa que não era cristã, ele não era cristão, e ele, quando leu e estudou o Sermão das Montanhas, né, ele percebeu a importância da mensagem contida e disse que se todos os livros sagrados da Terra fossem perdidos, menos o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Você vê a abrangência que é o Sermão da Montanha, né? E esse ensinamento do amai o vosso inimigo está dentro dessa parte, né, do Sermão da Montanha. No Evangelho de Mateus, a gente encontra ele no capítulo 5º, versículo 20, e de 43 a 47, né, que fala... Você pode ler, Sandrinha? Só para a gente, por favor. Ele diz assim: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por eles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazer nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Você veja que Jesus começa dizendo: tens aprendido que deverás odiar vossos inimigos e amar o seu próximo. Quer dizer, tudo isso porque o pessoal naquela época não tinha um desenvolvimento moral, né, grande para já amar. Então, para eles, amar os semelhantes já era uma grande vitória, porque pai matava filho, filho matava pai, irmão se matava, né? A gente percebe várias histórias no Velho Testamento. Isso era bem constante, né? Muito, era fato Na natural. verdade, até hoje a gente vê isso, mas naquela época era muito mais intenso, né? É verdade. Então, Jesus já vem com uma nova proposta. Já não mais de continuar aquele ciclo de ódio, um odiando o outro. Mas não.
de aquebrantar esse ciclo com amor. É uma proposta, né, que a gente olhando assim, amar o inimigo. Como é que eu vou amar meu inimigo, cara? Que negócio estranho, né? Já é difícil amar o meu parente ou uma pessoa assim que não é meu inimigo, mas é próxima, né? Como é que eu vou amar meu inimigo? Mas a gente esquece que a Bíblia foi escrita em grego, né? Os primeiros manuscritos, antes de virar latim, era escrito em grego, né? E o grego, a palavra amor pra gente, significa vários sentimentos. E em grego, não. Em grego, ela tem vários significados, né? Pode ser eros, né? Para descrever o amor no sentido de atração, de sexo, né? Pode ser estonge, quando quer dizer uma afeição familiar, né? Pode ser filos, quando quer dizer um amor fraterno, né? Ou agape, o HP, né? Quando é um amor incondicional, um amor compreensivo, né? E é justamente esse amor a que Jesus nos propõe, né? Que é um amor baseado no comportamento e não no sentimento. A proposta de Jesus não é que a gente sentir o amor de caminhar de mão dadas, né, com o suposto inimigo, né, um adversário, aquela pessoa que nos incomoda ainda devido à nossa imperfeição. Mas a proposta que ele nos faz é justamente de ter um comportamento correto em relação àquela pessoa. Porque nem sempre a gente consegue controlar o que a gente sente, né? Mas a gente pode controlar o nosso comportamento, o jeito de a gente olhar. Não é isso, Igor? Como Kardec nos convoca, né, a esse sentimento, justamente a esse comportamento, quando ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que você amar o seu inimigo é você pagar o mal com o bem, é você não sentir raiva da pessoa, né? Isso é você não desejar o mal para a pessoa, é você não ter ódio, não querer vingança, não humilhar a pessoa, ou também não deixar, ou também deixar de fazer ou falar algumas coisas, né? Porque às vezes a gente não faz no sentido de ação para prejudicar, mas a gente fala. E a palavra, né, para você recolher aquilo que você falou, é uma coisa muito difícil, não é isso? E ainda tem a questão também, além da fala, do pensamento, né? É verdade. E com a doutrina espírita a gente vê isso bem claro, que o pensamento ele tem uma força atuante impressionante, é capaz mesmo de fazer acontecer as coisas. Então ele falou da palavra e é necessário essa reforma de pensamento. Mas para a gente conseguir compreender ainda mais essa questão do amar os inimigos, quando a gente compreende que nós somos seres que passamos por esse processo da reencarnação e que estamos aqui, nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações. Ou seja, estamos aqui passando por provas e expiando erros que cometemos ao longo da caminhada. Quando nós compreendemos isso, e que muitos desses que nós consideramos inimigos, ou que nos consideram inimigos, tivemos algum atrito no passado, né? E que Deus nos dá essa oportunidade, essa possibilidade do reajustamento, para que fiquemos aí em concordância ou mais vinculado à lei de amor, que é a lei que estabelece é a lei que rege o universo, rege o planeta, rege tudo que existe. Então, quando a gente compreende o sentido da vida, fica bem mais fácil da gente compreender esse amar os vossos inimigos, né? A gente vai ver que, bom, se eu não amo, se eu odeio, eu não estou bem. Eu nunca estarei bem quando eu sinto ódio, quando eu sinto raiva, né? A gente começa a raciocinar por aí. Se eu sinto raiva de alguém, eu não consigo estar bem. Primeiro comigo mesmo, porque eu tô pensando se eu pensar naquela pessoa ou ver ela passando na minha frente, eu estou aí ressentindo, eu estou pensando coisas ruins e o prejudicado sou eu mesmo. Que eu preciso agora me harmonizar com isso,
Ou seja, harmonizar o meu íntimo através desses pensamentos que estão me vindo, eu ter essa força, buscar essa força para poder pensar diferente, né? Fazer diferente. Não, e até mesmo quando você coloca a questão da reencarnação, é preciso que a gente consiga compreender que somos um espírito imortal, que já tivemos muitas vidas, né? Que é uma ideia que a doutrina espírita traz, não como somente ideia de reencarnação. E não é também um ponto de que a pessoa fala, é um dogma da doutrina espírita, é a reencarnação. Não é um dogma, porque dogma é aquilo que não é discutido. A doutrina espírita ela é pesquisada, ela é comprovada, uns aceitam, outros não aceitam. Eu sei que para nós, os espíritas, é um fato. Para fatos não tem discussões, não é? Isso. Pois somos imortais e continuamos a nossa trajetória evolutiva. Basta para isso ver, quando a gente pode encontrar, como você estava falando, um inimigo de outras vidas, as antipatias que a gente sente. A inimizade, ela aflora. De onde que você sente antipatia? De onde você olha para uma pessoa que você não gosta? Quer dizer, você olha para uma pessoa e ela nunca te fez nada, nunca conversou com você, eu não suporto fulano, basta ouvir a voz, já me incomoda. Porque está dentro de você despertando alguma coisa. Ou seja, isso de um convívio de uma outra vida, ou faz com que você reporte no seu psicológico, no seu interior, a lembrança de alguém com o qual você ainda não conseguiu resolver internamente. Nessa vida ou em outra vida, porque nessa vida ninguém lembra. Então, se você se reporta, isso eu vejo o Lucas na rua, me faz lembrar fulano de tal que eu não gosto. Beleza, você já sente porque é. E quando é uma coisa que você não sabe, porque é de outra vida. E a gente não consegue admitir isso se não entendermos o mecanismo da reencarnação. Eu não digo nem o mecanismo, eu digo como porque o mecanismo é uma coisa bem profunda e detalhada, né? Mas se você entender que é um espírito imortal e que vem mais uma vez para o planeta Terra, tomando um corpo novo, para trabalhar, crescer, se progredir, os inimigos que se manifestam externamente é aqueles que ainda não conseguimos amar interiormente. Porque quando a gente consegue perdoar, amar, compreender, desenvolver a bondade dentro de nós, nenhum de fora ofende ou cria inimizade internamente, porque você estando bem. É isso que convida Jesus no amor aos inimigos. Se a gente vai amar os inimigos, ele não está somente sendo, como falar assim, ele não está querendo somente cuidar de nós, cuidar também do mal que a gente pode fazer ao outro também. Mas o maior prejudicado com o mal que a gente faz somos nós mesmos. Então, o amor aos inimigos, ele está querendo com que a gente se livre de sofrimentos futuros, nessa ou em outra vida. Não é, Sandra? É uma questão inteligente isso aí. Você realmente, você amar os vossos inimigos, é você, como o Lucas já disse, você não está assim, porque você prejudica primeiro a si. Quando você passa e olha a pessoa, aquela raiva, aquele olho, pronto, já começa a prejudicar-se, sente-se mal. Olha o primeiro quem é o prejudicado. Primeiro somos nós. O outro nem foi atingido. Não está nem sabendo que talvez eu esteja com esse ódio todo. Exato. Né? E é interessante que, não sei se no capítulo, um dos parágrafos que tem no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bruno já disse uma parte, quando ele diz assim, amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. É não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem segunda intenção, incondicionalmente, o mal que nos faz. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de afligir pelo bem que o alcança. É lhes estender a mão em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal que um bem, sem intenção de os humilhar. Quer que faça isso, cumpra as condições do mandamento, amar os vossos inimigos. Então, um pouco que Bruno já falou, Lucas também. Então, é a intenção que não é humilhar, mas é a intenção que é inteligente. Se todos nós pensávamos, amar os vossos inimigos, não quero nem pensar nisso. Gente, a primeira coisa é a inteligência. Não é? Buscar primeiro aí a inteligência. Se libertar desse mal que está se causando, né? Na verdade. Você tá, cada vez que você vai lembrar, olha aquilo novo. Você vê a pessoa aqui de novo.
De novo, quer dizer, é como se você... Ah, não, eu quero melhorar dessa doença, tomo um remédio, mas continuo, então não quer melhorar. Né? O lance só é aliviar só os perdoar. sintomas. Só exatamente, tomar um chazinho. Isso. O Sandrinha, Joana de Ângeles fala através de Valdo Franco, né? Que o mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna mal. Você vê, né? Tudo é uma questão de ponto de vista, né? A maneira de você encarar essa situação. Você realmente sentir raiva dos outros é você tomar um veneno e querer que a pessoa morra. Sim. Mas quem vai morrer é quem? Não é quem tomou o veneno? É, Tá lógico. guardando raiva, né? Tá fazendo mal. O mal que as pessoas nos fazem, né? Ou É o que nos faz mal, né? mal é o que as não pessoas- nos faz não mal. nos faz mal. É. Não. Mas para isso acontecer, é preciso justamente tomar essa consciência, né? É justamente isso aqui que a gente está aprendendo. Não tomar tanto essas dores e carregar conosco por questão de inteligência, como Sandra falou aqui. Saber que quem fez mal foi a pessoa, então é ela que está se fazendo mal. Né? Eu abri uma mensagem no livro Vida Feliz, que dá o mesmo nome do programa, que falava isso. Que a gente não procurar se perturbar com essas coisas. Que a pior coisa para alguém que quer ver a gente em desarmonia é ver a gente em harmonia. A pior coisa para uma pessoa que quer ver a gente triste é ver a gente sorrindo, né? E isso, a pior coisa, porque ela vai ver que não consegue. E como é doloroso enviar um sentimento ruim para a pessoa. Porque no momento que você não aceita esse sentimento fica com a pessoa que te mandou. Quando você aceita, aquilo ali te tira do sério, você fica nervoso, briga, não consegue dormir, fica repisando aquilo ali na mente. Mas quando você não aceita, é igual eu oferecer agora para você a chave de um carro, a chave de uma Ferrari, né? Eu te ofereço a chave de uma Ferrari. Se você não quiser, se você quiser, a chave vai ficar contigo, o carro vai ser seu. Mas se você não quiser, a chave vai continuar comigo, né? A mesma coisa é um sentimento que eu ofereço para você. Se eu te ofereço um sentimento ruim, né? Se você aceitar, você vai levar. Você vai sofrer as consequências, vai se envolver nesse sentimento que você vai aceitar. Mas se você não aceita a minha ofensa, ou seja, está acima disso, vai ficar comigo que estou te oferecendo. Né? E para estar acima mesmo tem que amar, Tem que amar. né? É verdade. Porque o amor, ele é uma síntese, é um resumo de todos os ensinamentos de Jesus. E se a gente pode lembrar que é a lei, como você colocou no início, né, do programa, dizendo que o amor rege a organização dos mundos, do universo, a gente sabe que ele é um sentimento por excelência. E Jesus, quando pronunciava essa palavra amor, os mártires, ébrios de esperança, caíam no circo mesmo. E era o circo literalmente, porque aquela energia amorosa do Cristo que envolviam a todos eles se entregavam para ser jogados por leões, para as feras que devoravam, mas ao mesmo tempo eles alimentavam nele essa energia de amor e não, em momento algum, eles repudiavam aquela situação com ódio, com ressentimento, com mágoa, pelas pessoas que fizeram aquilo com eles. Mas o amor intenso do Cristo por eles e eles, com o amor ao Cristo, faziam aquilo doando suas próprias vidas, não levando em consideração as inimizades que o amor deles levavam as pessoas terem para com eles. Mas eles não eram inimigo de ninguém, porque atingiram o máximo do amor, essa síntese do ensinamento de Jesus. E se a gente pode lembrar dos discípulos, por que não lembrar do Mestre maior, que no seu momento culminante de crucificação, ele vai vendo aquela situação toda, entendendo todo o nosso sofrimento que causou o sofrimento dele, no momento ali de agonia e dor, ele se postando, coloca, pedindo a Deus para perdoar aquelas pessoas que elas não sabiam que elas mesmas estavam fazendo. Então, assim, em nenhum momento ele, meu pai vai castigar, né? Vem aí o momento que Deus... Não. Mas ele faz todas essas observações sem nenhum ressentimento por tudo que ele experienciou. Nenhum ressentimento aquilo que fizeram a ele. Nós, os cristãos de hoje e de ontem,
ainda alimentamos quando relembramos desses momentos. Falando assim, mas o que fizeram com Jesus? Se eu estivesse lá, eu ia defender, eu ia brigar, eu ia afastar com ressentimento. Judas às vezes. até hoje não é perdoado, né? Judas Por até muitos. hoje não é perdoado. E nós somos os cristãos. Então, Jesus, ele é o exemplo maior. E ele faz esse convite do amor aos inimigos. Acho que ficou bem claro quando a gente diz que amar o inimigo, Bruno diz, não é você ter a mesma afeição que você tem pelo amigo, né? Eu encontro a minha amiga Sandra, onde quer que ela estiver, eu tenho uma simpatia, uma sintonia. Mas se é alguém que eu não tenho amizade e que me fez alguma coisa e que eu ainda guardo ressentimentos, eu não tenho a mesma aproximação. Eu não vou sentir a mesma coisa. Né? Isso porque o Espiritismo esclarece, dizendo que a própria rejeição fluídica de sentimentos, de magnetismo diferentes, causam a repulsão. Então, são diferentes, não se atraem. Isso. Eles se repudiam, se repulsam um do outro, repelem, se né? repelem um do outro. Já com o sentimento de amor, não une. E esse sentimento diferente. Então, a gente não tem como fugir disso, dessa sensação. Mas a gente pode fazer o que Bruno falou, acabou de dizer, né? Não guardar mágoa, não guardar ressentimento. E Sandra acabou de ler no parágrafo do Evangelho. Se a gente não deseja o mal, se a gente compreende, se a gente não procura se vingar, a gente está amando o inimigo. Não precisa amar de sair abraçado, não. É isso, não. Não, é isso, é os níveis que a gente se encontra. Por isso que nesses níveis a gente vai identificar aonde, nessa parte inicial de que somos espíritos em evolução. Quando Kardec vai estudar no Evangelho, ele coloca uma mensagem de Lázaro dizendo que no início nós tínhamos instintos, depois paixões, sentimentos, e o requinte do sentimento é o amor. E às vezes nós agimos assim pelo instinto ainda, as paixões ainda, a paixão do ódio, da vingança, do desamor ainda predomina, devido à minha condição de evolução. Aí quando você está em uma condição melhor, amando, ele não se ofende com as coisas menores, que são as mágoas, os ressentimentos, os revides. Ele não se aflige, está acima. Foi o que aconteceu com Jesus. E isso está nas nossas possibilidades, se nós nos esforçarmos para atingir essas possibilidades. Porque devemos lembrar de novo que Jesus diz que tudo isso que eu fiz, e aí a gente pode acrescentar também, né? Tudo isso que ele viveu, tudo isso que ele falou, tudo isso que ele experienciou, nós podemos experienciar tudo isso e fazer muito mais do que ele fez. Se quisermos. É isso. Aí tem a nossa vontade. É a sequência do versículo, Exatamente. que a gente soleteia aí, né? É, a sequência E é o essa. se quisermos, a gente deixa a responsabilidade fora. Ah, ele pode fazer tudo isso? Se você quiser. Depende da vontade. Depende da vontade. Não é isso? Ô, Igor, é interessante você falando, né? A gente comentando aqui, vocês falaram sobre a reencarnação. A gente para e pensa, quem são os nossos inimigos, né? Porque naquela época de Jesus, os inimigos do povo hebreu, né? dos judeus, eram os romanos, era aquele povo que vinha conquistar, porque aquela região deles era uma região muito visada, porque no meio do deserto ela era banhada pelo mar. Então era um lugar que despertava cobiça das pessoas. Mas e hoje? Quem são os nossos inimigos de hoje, né? Quem são? São os invasores, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. Porque vocês vejam que a gente está no planeta de prova e expiação, não é isso? Ou seja, estamos aqui para reparar nossos erros e para passar por provas, para ver se a gente está, né, levando firme nos propósitos, firme, né, no que a gente está se melhorando, né? E a gente está numa passagem para o planeta de regeneração, não é isso? E que vai ser uma nova fase, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: estamos aqui para reparar, para conviver com pessoas que tivemos dificuldades já em outra vida, né? Despertamos animosidade e estamos aqui para poder reparar os erros que fizemos, né? Sanar, né? As feridas que abrimos nos outros, né? Então, o que acontece? Nós, se estamos aqui, nós somos espíritos imperfeitos, né? Para estar habitando esse planeta. E nós somos forçados a conviver um com o outro, porque cada um tem uma aptidão, né? Lucas é músico,
Igor é comerciante, Sandrinha é professora, e as pessoas precisam um do outro, Bruno um dos surfista. outros, né, para poder suprir as necessidades do dia a dia. Então esse convívio meio que forçado nos faz melhorar. Então, como somos imperfeitos, nós também temos sentimentos imperfeitos, temos atitudes imperfeitas e, principalmente, julgamentos imperfeitos. Então, temos conflitos de interesses, né? E, às vezes, a gente vê amizades belíssimas se desmancharem ou entrar em turbulência por causa de conflitos de interesses, né? Então, às vezes, essa pessoa, por um conflito de interesse, passa a ser nosso inimigo. Então, a gente considera um inimigo é um companheiro, a esposa, o esposo, às vezes pessoas de outras religiões, vizinhos, colega de escola, colega de trabalho, tudo é questão de... na política também, né? As pessoas passam a ser inimigo, às vezes até no futebol, né? A gente vê que a gente vive num país que tem aquela ânsia pelo futebol e às vezes a gente acaba ficando inimigo, né? Inimigo por causa disso. Assim, já que você tocou na questão de inimigos dentro do ciclo familiar, né, que é uma questão bem interessante para a gente comentar aqui, porque realmente existem em diversas famílias aquelas criaturas que não se dão bem e por mais que tentem ali, a coisa é difícil mesmo. E o que seria necessário para sanar essa situação? Já foi dito bastante coisa aqui, mas vamos envolver mais essa questão do ciclo familiar, porque realmente, se há inimizades dentro de um ciclo familiar, esses estão bem próximos, bem mais próximos do que os da rua, né? Vamos dizer assim, os que estão mais longe da gente. Mas é capaz de melhorar nessa situação, de amar esse inimigo também, né? Com certeza. Até que o item família é um item tão amplo, né? E a gente termina aprendendo com a doutrina espírita que a família é uma célula abençoada e que a espiritualidade maior influencia e interfere e se dedica à constituição da família. Por quê? Porque no meio da família, nos laços consanguíneos, em meios onde a gente pode reencarnar ali, né, no seio familiar, é que muitas vezes surgem as oportunidades dos grandes momentos de desenvolver o sentimento de amor por aqueles inimigos do passado. Então, aquele amigo hoje, aquela pessoa hoje que a gente olha e não gosta, sente alguma coisa, ou teve algum problema, despertou um ressentimento, qualquer coisa, às vezes ainda nós não oferecemos condições para estar convivendo junto em meio à família, às vezes. E aí é interessante, porque é nessa junção familiar que, com os laços consanguíneos, nós somos convidados a estar juntos. Porque os amigos, a gente tem a oportunidade de escolher. O vizinho, a gente pode escolher e mudar de vizinho, escolher a cidade, a gente pode mudar. Mas família, a gente não escolhe quando estamos aqui e fala assim, você é meu filho, agora não vai ser mais filho. Eu vou me separar de você que você é mais meu filho. Não pode. Então você escolheu, sim, no mundo espiritual, com esse propósito de ser aqui reunidos em família. E aí, amadurecidos com essa ideia, o que a gente entende? Muitas vezes ali, em meio à família, existem as grandes inimizades construídas no passado. Aí a gente entende também o que Jesus nos diz: reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estar com ele a caminho, para que não venha acontecer coisa pior. Veja como isso se torna fácil. É fácil e a meta é que a gente não tenha inimigo nenhum. Só que estando com ele a caminho é mais fácil. Agora veja, se ele desencarna, continua vivo no mundo espiritual, continua com as inimizades, e eu, se não alimento ou alimento a mesma inimizade, vou permanecer. Depois nós temos que retornar um dia juntos para reconciliar ali. E às vezes temos dificuldade. Então nós poderemos sim construir uma família mais harmônica, mais amorosa, se nós voltarmos realmente o nosso pensamento, a nossa vontade de querer trazer o que Jesus ensinou para o nosso convívio interno dentro do nosso lar. Por isso, Jesus, desde aquela época, ele trazia para os discípulos o convívio do estudo em família
no lar deles mesmo, dos discípulos, e ele, o mestre, junto. Ali mostrando nas escrituras, nos pergaminhos, os ensinamentos contidos das leis. E após isso, os próprios discípulos continuaram fazendo esses encontros nos próprios lares, aprendendo os ensinamentos do que Jesus ensinou, trazendo para a sua família, para o convívio dos seus filhos, dos seus pais, dos seus parentes, os ensinamentos do Cristo. Ao longo do tempo a gente se perdeu isso, o Espiritismo resgata, trazendo o culto do Evangelho em casa, para que haja harmonia no lar. E só precisa de harmonia onde está em desarmonia. E o Evangelho em casa é realmente essencial para a nossa harmonia do lar. Ótimo. Dos pais, das mães, dos filhos, dos tios, do lar todo encarnado. Mas a gente não pode deixar de acrescentar que também o Evangelho é para ser trazido para a nossa intimidade, para o lar do nosso ser, que é o espírito, que é o nosso corpo, para o nosso ser. Ele deve ser vivido dentro do nosso coração, dentro dos nossos sentimentos. Porque se eu fizer o Evangelho em casa, no lar, com meus familiares, e guardar ressentimentos dentro de mim, mágoas, então o Evangelho só está sendo para o lar, mas não para o lado de dentro, né? O lado interior, o lar interno. Quando a gente aprende com Paulo que o corpo é o templo do Espírito. E no templo é sagrado, a gente vai fazer nossas orações. E às vezes esquecemos desse templo interior que é a nossa morada, o Espírito. E trazer para a nossa intimidade o uso dos ensinamentos de Jesus para a nossa prática diária. Aí a gente acrescenta que não é somente com o outro. Ah, eu tenho um inimigo. Mas o inimigo é porque ele despertou alguma coisa dentro de você. Então, não está lá, como Sandra disse. Às vezes a pessoa nem sabe que está te causando coisa alguma e você está ali arrepiando, sentindo mal, um ataque cardíaco, uma raiva. Aí tá, mas quem está sentindo é você. E o que você vai fazer? Trabalhar esses sentimentos com o Evangelho de Jesus. Ele fala como base amor. E aí dentro da família a gente vê isso aí, a necessidade do amor em família, para que essas inimizades não se aflorem e aconteça o que você falou há pouco, não foi? Foi comentado aqui, dos filhos. Bruno falou no início, naquela época os pais matavam os filhos matavam os pais. E hoje a gente vê isso também, né? Não muito longe. As crianças abandonadas. Então quer dizer que o nosso maior inimigo somos nós mesmos quando deixamos as paixões nos guiar, não é isso? Não usamos nosso Cristo interior nos guiando, não é isso? Porque às vezes você vê que tem pessoas que falam assim, rapaz, fulano é um peso em minha vida, né? Não sei o que é um peso, né? Mas eu estava hoje pensando assim, que eu falei, nossa, quando a gente quer fazer musculação, a gente faz o quê? Vai para academia, pega o peso e malha, né? Para desenvolver o músculo, né? E para desenvolver a paciência, desenvolver a compreensão, o perdão, né? A tolerância, a gente precisa de peso também. Exatamente. Nós pedimos aquilo para ser trabalhado, não é? Isso, justamente para... Imagine se todo mundo fosse pacífico aqui, o que eu ia estimular, desenvolver minhas virtudes como? O progresso, a evolução do ser. No Evangelho, quando você lê o trecho de Mateus aí, que ele diz, se amar somente o que vos amas, que fazer nisso demais? Muito se cumprimentar simples. Somente quem te cumprimenta, que faz isso de diferente? Os publicanos, as pessoas de má vida, não fazem a mesma coisa? Verdade. Ser cristão é diferente, é ser diferente. E ser cristão, você vai trazer os ensinamentos do Cristo para você. Não importa se a sua família não é cristã, não importa se os amigos não sejam cristãos. O importante é que você seja o cristão, não é? E aí tocar a sua vida, resolvendo na sua intimidade os conflitos que há dentro de si, com essas inimizades internas. Agora veja se cada um de nós colocar em prática o que Jesus ensinou dentro do lar, dentro de nossa casa. Veja que a harmonia não seria. Porque se nós conseguimos conviver bem entre nós, como amigos cristãos, ali juntos, nas buscas, nas atividades, busca a mesma sintonia, ótimo, isso é uma família, não é? Mas se a gente está num lar com aquelas pessoas com que nos comprometemos, se cada uma dessas pessoas resolverem colocar os ensinamentos do Cristo em prática para si, ninguém se ofende, ninguém está magoando o outro, ninguém, porque não faça ao outro aquilo que não queira que seja feito com você.
E essa mudança realmente é interna. Nós não vamos conseguir mudar o mundo, mudar nem o canavieiras, mudar se nós não mudarmos. E nem mudar o outro, né, Nem mudar Sandra? o outro. Como é que eu quero? Eu quero que Bruno mude, Igor mude, Lucas mude. Sim, mas e eu? É. Eu não, é para mudar os outros. Eu vou ficar sem mudanças? Você Não tem. tira, assim, como analogia, uma comparação, o corpo físico da gente, né? Eu tô com uma doença, vamos supor que eu tô com um tumor aqui no meu braço, né? Então, cada célula tá doente ali, no lugar daquela doença, no lugar daquele tumor. Cada célula tá doente. Para eu tratar esse tumor, eu tenho que tratar cada célula. Uhum. O medicamento vai entrar e vai mudar cada célula para poder o tecido, né, que forma o órgão, que vai formar o aparelho. Que é uma junção das coisas Justamente. mais internas. Mas tem que ser lá no individual, na célula. E nós somos como célula, Uhum. né, dessa grande tecido, desse grande órgão que é o nosso, que é a humanidade, né? A célula, a família é uma célula. Como falamos da ideia do início, né? A célula familiar. Você veja que ela está junto, né? O homem, a mulher, os filhos, o casal, os filhos, e ali o parentesco, família, uma célula na sociedade. A sociedade é um conjunto de famílias. Então, se você muda o ser humano, você muda a célula dentro da família. Se você consegue mudar a família, isso é contagiante. Contagia as outras, assim como o câncer. É uma célula que ficou enlouquecida por um mecanismo qualquer que seja, se foi um câncer desenvolvido por mágoas e ressentimentos internos. Isso desencadeia na célula um desequilíbrio, ela começa a se reproduzir desequilibrada, acelerada, e vai contagiando e Isso. tantas outras vai se desenvolvendo naquele contágio. Quando elas começam a mudar, sarou a cura. A célula da família é a mesma coisa. Se a gente pega na família e muda uma família mudada, toda uma sociedade tem um reflexo da mudança daquela família. E é possível as outras irem mudando. E isso é contagioso. Tem um filme que diz o amor é contagioso. Tem um livro que fala também isso. Contagiante, né? Muito bonito esse. Se um câncer em nosso corpo tem a capacidade de nos destruir fisicamente, veja que o amor é capaz de curar completamente. E não só um ser, porque também Mahatma Gandhi disse que o amor de uma pessoa poderia anular ódios de milhões. E ele fez isso com amor no coração, neutralizando o ódio de tantas outras pessoas. Jesus fez isso. Quando o momento da prisão que Judas vai entregar, no momento ali que ele está vivenciando, Pedro reage e com Malcos que corta a orelha, Jesus pede para guardar a arma, a espada, e deixa ali um ensinamento, porque quem fere com a espada será ferido com a espada, nos dando o efeito da lei, né, de causa e efeito, né? E neutraliza também o ódio daquelas pessoas que ali estavam, porque eles estavam em número de 3, 4 pessoas. E eles estavam uma centúria, vários soldados armados até os dentes. Poderia a reação de Pedro desencadear uma reação deles e eles nem crucificaram Jesus. Eles, como é que fala? Assassinavam todos ali mesmo. Por ali mesmo. E falavam, não, a gente foi prender, ele reagiu. E Jesus não teve essa reação. Perguntou, quem é Jesus? É aquele... É você? Ele ainda perguntou, é você que é Jesus? Sim, sou eu. E aí ele não se entrega, né? Não foge. Ele está ali. Não tinha culpa, é um homem que estava livre. Não tinha mal nenhum, não fez nada, estava de consciência plena, mas com amor no coração. E essa reação eles não teve de reagirem com o ódio para que fizesse um ato como o que acabamos de comentar. E ali neutraliza toda uma cadeia de ideias que vai dando sequência até o momento culminante da crucificação. O amor é capaz de transformar. Madre Teresa, amar até doer. Um homem chegou para ela, olhando num templo, um dos galpões que ela tratava dos rancinianos, das pessoas que estavam adoecidas em Calcutá, e um homem de uma posição muito interessante, social, olhando assim, ela cuidando dos doentes, porque ela estava ocupada, ele foi falar com ela, e aí disse assim, comentou com outro, né, eu não fazia isso porque ela está fazendo com dinheiro nenhum, cuidar da ferida de doente. Aí ela vira para ele e fala assim, não, eu também não faria por dinheiro nenhum.
Porque ela não fazia por dinheiro nenhum. Ela fazia por amor a Jesus e por amor ao próximo, atendendo o que Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor dela era capaz de fazer isso. Será que o nosso amor não é capaz de perdoar a quem nos fez uma ofensa? Será que o amor que a gente tem no coração não é capaz de tentar diluir as mágoas que estão dentro de nós? Claro que é, se nós quisermos. E muitas vezes nós até queixamos, dizemos assim, mas perdoar, não, eu tenho sim, eu amo minha família, eu tenho um amor, eu amo meus amigos, sim, mas que amor, você, como já foi dito, que paixão, isso não é um amor, né? Isso é uma paixão. Exatamente, o amor você vai demonstrar dentro desse, quando você, não vamos dizer que ninguém vai mudar, que ninguém aqui é santo, Sim, ninguém nunca sentiu uma raiva e tal, não é nada disso, como já foi lido também, mas nós temos que aprender o burilamento, o aperfeiçoamento de quê? Sim, eu sinto, senti o ódio, olha, nós temos que transformar, Isso. então vou fazendo a minha reflexão para que quando eu olhar para aquela pessoa, eu emanar, não consigo ainda dizer, olha, essa pessoa me faz bem. Mas Estou ela não- trabalhando Sou- aqueles E o seu ressentimentos dentro de mim. comportamento e não querer ver o mal da pessoa. Lógico, você não vou querer que ele aconteça isso ou aquilo de mal. Não, eu vou trabalhar exatamente sair e chegar a um ponto de pedir. Se pensei, que é o pior, como já falamos sobre isso, o pensamento, depois eu vibrar aquilo ali. Então, se eu pensei que eu quero que ele morra, que aconteça um acidente ou isso e aquilo, gente, aquilo ali já emanei situações para que aconteça. Pedir desculpa à pessoa, olha, eu pensei que eu queria que acontecesse isso e isso com você, é o primeiro passo. Se não pode, eu apresse, né? É importante estar vinculado com o pensamento de amor, né? Exatamente. Sempre, constantemente. E tem consciência, assim, que a mudança não é de uma hora para outra. Não, que... Né? Hoje eu sei, amanhã eu faço. Simples, assim. Como um passe de mágica. É um constante, É um né? trabalho constante e a gente não pode desistir de nós mesmos. Porque às vezes a gente é capaz de desistir da nossa própria felicidade. Às vezes a gente é capaz de falar assim, nossa, eu não suporto fazer isso. E tá, eu acho isso beleza, você não suporta. Identificou, não suporto, agora eu vou procurar suportar, vou procurar trabalhar, agora eu consigo, agora eu sei, agora eu vou. Você querer fazer isso que é bom. A questão do sentimento e do trabalho interno, que às vezes as pessoas desistem de si, é muito interessante lembrar de que essa capacidade que Jesus tem de saber de que a gente é capaz de se restaurar internamente. Ele veio fazer isso, veio nos mostrar os caminhos, veio, mas ao mesmo tempo ele aguarda com que a gente dê os nossos passos, com que a gente seja feliz. E aí eu vou alimentar sentimentos que vai aumentar as barreiras do meu crescimento, que vai aumentar as barreiras que impedir com que eu encontre com ele, porque é uma questão de inteligência. de amor. Não é? Se eu amo o meu próximo, se eu amo o meu inimigo, se eu amo a quem me ofendeu, se eu procuro me melhorar, eu estou fazendo um vínculo com aqueles que querem o bem para mim e para o próximo e para a humanidade. Eu estou me vinculando com o Cristo. Agora, se eu procuro guardar esses ressentimentos, descobrir que tenho, mas fico alimentando, repetindo, contando, vou me vingar, vou fazer isso, não vai resolver coisa Desprendendo de nenhuma. uma energia Tamanha, né? E é pra sempre fazer isso. isso. E é sempre bom lembrar que nós, todos nós, a gente dá do que nós possuímos. Quando a gente não tem para oferecer, alguém nos ajuda para que seja oferecido. Quando a gente quer dar as coisas sendo boa, são boas. Sendo ruim, é ruim. Se eu vou cuidar de Sandra que está doente, eu vou oferecer para ela o meu atendimento de saúde, de querer que ela fique boa. Então isso eu estou oferecendo o que tenho. Quando eu não tenho, alguém vai querer me ajudar. Jesus vai me ajudar. Eu vou pedir a Ele por ela. Ele vai me ajudar a ajudar ela. Então, assim, é essa sequência da ajuda. Então, quem consegue fazer isso, amar o próximo, ele está se amando. Ele está passando boas energias energia de saúde, de paz, de amor. Se não for dele, é de quem ajuda, de quem está ali para favorecer aquilo. Ele está sendo beneficiado. O inverso é a mesma coisa. Quando a gente pensa em se vingar do outro, quem é que vem ao nosso acolhimento? Que energias a gente busca para poder
É só nossa? É, porque é a mágoa. Mas aí começa a assistência também. Para me vingar, para mim, a sintonia. Então, isso eu estou fazendo primeiro também o mal a mim mesmo. Aí é da nossa livre e espontânea escolha de quem é que a gente quer alimentar. Porque nós podemos alimentar o amor, como diz André Luiz em uma frase, para resumir a ideia, não é? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Mas quem semeia amor, colhe felicidade. Aí eu sei agora o que é que eu semeio, vento ou amor. A colheita será certa. E na hora que o corpo vier a falecer, né, acabar, quem vai nos receber no mundo espiritual vai ser aquele que mais a gente cultiva dos nossos lados, né? Ou aqueles que a gente trouxe pela sintonia, vibrando em ações e pensamentos no bem, ou aqueles que a gente atraiu em sintonia pelos pensamentos e ações no ódio, na vingança, no ressentimento. Será naturalmente os amigos que nós cultivamos em vida ou em fora da vida. Porque é cultivar. Nós somos responsáveis por aquilo que cativas. Já diz o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, né? Nós somos responsáveis. E o que é que acontece? Às vezes nós cativamos nos outros, mesmo através das inimizades, inimigos. E quem é que vai nos receber? Os próprios inimigos, e qual nós cativamos. Mas eu cativei os amigos, eu cativei o bem, você vai ser recebido por pessoas boas. Morreu e chegou lá como? Quem foi que recebeu? Morreu com a mesma, vai chegar conforme partiu. Ninguém vai chegar lá diferente. Quais amigos? Qual foi que ele... Porque desencarnou, o corpo morreu, mudou? Vai mudar? A amizade continua com os mesmos. Amizade, né? E inimizade. E inimizades, Nosso tempo chegou ao final.